bom dia. Hoje nós estamos aqui no nosso café no ranchinho. Estou aqui com o meu primo, meu amigo, né, e Dr. Tarsis. Ele é psiquiatra e hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que tem pego muita gente, né, de surpresa, tem destruído muitas famílias. E como nós estamos no setembro amarelo, tratando sobre a campanha contra o suicídio, a gente veio falar de uma das maiores causas, se não a principal causa do suicídio, que é a depressão, né? Então, seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela sua presença aqui, ter atendido de pronto, né, o nosso convite. E eu tenho certeza que nós vamos poder aqui ajudar muita gente. Com certeza, Rony. Bom dia. É um prazer estar aqui no Café do Ranchinho, abrindo aí essa série de vídeos aí que você vai estar trazendo para os seus seguidores. E como você disse, é um tema importante, né? Depressão é um dos males do século. Impacta diretamente a sociedade, a família, a economia e tem esse potencial lesivo, né, à sociedade. Ok, doutor. Eu separei 10 perguntas, né, mais comuns sobre a depressão. E a primeira delas é a seguinte: a depressão, ela é doença? Depressão é doença, sim, Rony. A depressão é um transtorno psiquiátrico, né, multifatorial, depende de vários fatores, fatores internos e externos, né? É uma patologia que atinge uma parcela grande da população e vai desde as crianças até os idosos. E assim, tem vários fatores que influenciam ela, mas é sim uma doença, né? Então Merece esse é cuidado. frescura. Não, a gente tem que desmistificar isso, né? Infelizmente, ainda existe essa cultura de achar que é frescura, falta de força de vontade, né? E a depressão, ela tem várias maneiras de se apresentar. E a gente tem que ter essa ciência, que é uma doença sim e merece Séria, tratamento adequado. Séria, que pode levar à fatalidade, né? À morte. Sim, sim. Não só o suicídio, mas acontece muita coisa antes disso, né? Sabe, limitação, por exemplo, com o trabalho, né? Com cuidado com a família, né? Acontece, querendo ou não, uma desestruturação ali do ambiente familiar, nada, no que se trata da questão emocional, afetiva, tudo isso é impactado. Assim, os sintomas. Quais são os principais sintomas da depressão? Veja, Rony, a depressão, como eu disse, é multifatorial e ela tem uma gama de sintomas que podem se confundir, às vezes, com doenças clínicas, né? E é por isso que a gente tem que entender que, muitas vezes, a gente tem que excluir primeiro diagnósticos que também simulam sintomas parecidos com a depressão. Por exemplo, a tristeza. A tristeza é um sentimento normal, né? Que, de acordo com as vivências que você tem, às vezes uma situação que você passa desagradável, naturalmente você vai ficar triste. Só que isso é passageiro e com o tempo você começa a se refazer e superar aquilo. No caso da depressão, não. Já é um transtorno de humor, principalmente, mas permanente. Ansiedade também é um Sim, sintoma. anda junto, né? Mas as pessoas confundem muito. Na verdade, a gente vai conseguir diferenciar isso ao final do nosso bate-papo. Mas a depressão tem sintomas específicos, que principalmente a tristeza. São sintomas que, na maioria das vezes, se perpetuam por mais de 2 semanas, né? Sem motivo, isso, sem motivo aparente, ou até com motivos específicos. É isso que eu ia perguntar. Qual o ponto que a pessoa pode parar e observar assim: não, eu tô com depressão? Então, uma série de sintomas, por exemplo, tristeza persistente há mais de 2 semanas, não às vezes com motivo. Né? Mas veja, mais de 2 semanas, a maioria do tempo, né? Desânimo, aquela falta de energia para fazer atividades, angústia, né? Aperto no peito, às vezes sem nem entender o porquê, alterações do apetite, né? O paciente depressivo, ele tanto pode ter hiperfagia, que é o apetite exagerado, quanto também ele pode ficar sem apetite e perder peso.
tem impacto sobre o sono também. O paciente depressivo, ele apresenta tanto hipersonia, que é o excesso de sono, aquele paciente que geralmente é visto pela família até como preguiçoso. Dorme demais, não quer interagir com ninguém. Aí acho que é frescura, que o cara tá com preguiça, Exato, já falta de tá começando a dar vontade, sinais, sim. né? E também existe o paciente que apresenta a insônia, né? Dificuldade para dormir, tanto para iniciar o sono quanto para manter o sono. Né? E aí, com a evolução dos sintomas e a falta de tratamento, podem ocorrer sintomas mais graves, como sintomas psicóticos, né? Delírios, alucinações, o suicídio, né? O suicídio é o ponto máximo dela. E até o coma. Coma também? Sim, quadros depressivos graves, as pessoas entram em coma. Eu só não sabia. Sim. Dessa, né? Então, qual a diferença da ansiedade para a depressão? Depressão, como eu falei, são esses sintomas, né? É um conjunto de Exato. sintomas. Né? A ansiedade está mais relacionado com... Os sintomas dela são mais específicos. Então, por mais que elas andem junto, né, tem uma sintomatologia diferente. Né? O paciente ansioso não é aquele que se preocupa naturalmente com as coisas. Geralmente é aquela preocupação excessiva, né? Que muitas vezes é até limitante. Né? Criam-se bloqueios que o paciente até não consegue executar as atividades devido a essa ansiedade. Preocupação excessiva, né? Pensamentos acelerados, né? O que a gente chama de taquipsiquismo, né? E aí aquele paciente que fica calculando probabilidades de como seria, sabe? Se acontecesse, se acontecer, o que eu deveria ter feito e não fiz, esse tipo de coisa. Entendi. Deveria ter falado isso ou não. Além de, quando isso se agrava um pouco, ele começa a apresentar sintomas mais incapacitantes, que, por exemplo, a agorafobia, que é aquela sensação, aquele medo iminente que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, algo ruim, que ele nem mesmo sabe explicar o porquê, o medo. E aí começa quase de fobia social, ambientes onde tem muita gente, já incomoda, ele não consegue ficar à vontade ali, né? Situações naturais... Começa a se isolar por causa disso, né? Situações naturais do dia a dia, né, eles já geram expectativa muito grande, coisa simples, né? E isso acaba... Já perturba ele. Exato. Tornando até situações corriqueiras algo que ele não consegue desempenhar, porque se sente bloqueado. Né? E aí vem, às vezes, sintomas psicossomáticos, né, que muitas vezes é o sinal de alerta, só que já é um quadro um pouco mais avançado. É o paciente que começa a ter palpitações, o coração disparando, ele já pensa que é algo relacionado ao coração, ao infarto, dormência, eles acham que é um AVC, alguma coisa. Né? Começa a ativar outras áreas da saúde já. Né? E alterações gastrointestinais, dentre outras. Então, assim, a ansiedade é um pouco diferente. Só que elas caminham juntas. Né? Geralmente, o paciente depressivo que não trata, naturalmente, ele começa a desenvolver sintomas ansiosos. Então, não necessariamente a pessoa que está ansiosa, ela tem depressão, mas pode caminhar para isso. Com toda certeza, e vice-versa. Né? O paciente depressivo de longa data, quando não vê a resolução daquele quadro, naturalmente torna-se um pouco mais ansioso. Entendi. Então, aquela questão de dizer que se tem um fator patológico, então dizer que depressão é falta de Deus seria até um crime, né? Dizer isso, afirmar isso, né? Vejam, essa questão de transtorno psiquiátrico e fé é algo que cabe um debate, né? Porém, isso geralmente acontece em pessoas que têm uma base cristã, né? Evangélica e tudo, de atribuir muitas vezes, né, a uma doença a questão da falta de Deus. Da falta de Deus, né? Eu acredito que talvez a falta da fé, sabe, de ter algo em que se amparar, porque a fé é um fator protetivo, sabe, muitas vezes, de que você trabalhe questões, por exemplo, de otimismo, resiliência, né, esperança. Isso nos ajuda muito a enfrentar um transtorno de humor, seja ele qual for, né? Mas não acredito que seja falta de Deus, né? É uma série de fatores, né? Tanto interno, sabe, que vai desde a sua criação, as experiências que você viveu, referências, esse tipo, né? Acredito sim que a fé, né, é um fator protetivo, fundamental, né? Claro, também ajuda. Sim, tanto na prevenção disso, quanto no cuidado durante um tratamento, sabe? É muito importante, né? Mas
essa máxima de dizer que depressão é fruta de Deus, ela não é correta. Quando eu falo que é um crime, é a questão de ser uma afirmação perigosa, Sim, né? Para a com pessoa certeza. que está passando por aquilo. Porque muitas vezes a pessoa ela tem Deus, está procurando Deus, mas mesmo assim, por ser fatores, às vezes, da saúde mesmo da pessoa, ela não está conseguindo encontrar forças para sair dessa situação. E aí chegar alguém para dizer que porque é falta de Deus, então a pessoa vai acabar se autodestruindo através Sim. daquela mensagem que ela recebe, Claro. né? Porque eu estava vendo uma pesquisa, um médico estava falando justamente sobre isso, só que era em relação ao câncer. Ele dizia que a pessoa que reza, a pessoa que ora, né, a pessoa que busca a Deus, a probabilidade da cura dela é muito maior. Claro. É muito maior, porque Sim. a fé ela é fortalecedora, né? Perfeito. Tem ação nessa questão até neurobiológica, questão de hormônios, neurotransmissores, serotonina, dopamina, que tem ligação direta com melhora de humor, relaxamento, sono, né? Questões relacionadas à imunidade. Então, assim, a fé é muito importante. Depressão, ela pode ser hereditária ou é hereditária? Veja, Rony, existem vários fatores, como eu disse, fatores internos e externos, né? Existe sim uma predisposição genética, sabe? Que na verdade é uma predisposição, não quer dizer que você vá desenvolver a doença. Porém, de acordo com essas questões secundárias externas, por exemplo, experiências vividas, comportamentos observados e que você reproduz, talvez seja um gatilho para essa predisposição, né? Eu costumo conversar com os pacientes no consultório o seguinte: imagine que você é criado num ambiente onde as pessoas são pessimistas, no seu ciclo familiar. Você, será que teria a possibilidade de ser uma pessoa otimista? Muito pequena a possibilidade. A não ser que você tivesse outras Sim. influências, mas naturalmente você ia ser um paciente paciente a gente pessimista. aprende por repetição, né? Desde a infância, Desde a imagine, infância. a gente é como uma esponja, a gente observe e na maioria das vezes a gente reproduz aquilo que a gente viu, quando se trata de comportamento. São comportamentos automáticos, a gente não tem nem culpa disso, vamos dizer assim, sabe? Mas é a maneira que a gente aprendeu a reagir a determinados estímulos. Entendi. Então essa questão da hereditariedade não é uma pessoa assim porque, por exemplo, eu tive uma pessoa que foi depressiva na minha família, então eu tenho eu vou nascer com esse gene depressivo, tipo assim, ou é por modelo de repetição, ou pode ser também. É o conjunto das coisas. Mas eu particularmente acredito muito na repetição, no comportamento observado e reproduzido. Entendi. Beleza. Então assim, qual é a faixa etária qual é a faixa etária, né, de pessoas mais vulneráveis a essa doença? Existe isso? Existe, né? Estatisticamente, pacientes de 20 a 40 anos, né? E, geralmente do sexo feminino, são mais afetados até por uma questão endocrinológica, hormônios, né? A mulher geralmente oscila muito, tem impacto sobre o humor. Porém, hoje a depressão já atinge, como eu disse, toda uma criança tem depressão? Exato, é muito comum, né? Tem muitas coisas que influenciaram isso. Por exemplo, nas crianças hoje, a gente está aqui no rancho, né? A gente até estava conversando sobre isso, que as crianças têm a liberdade de correr, brincar, interagir. Hoje em dia a tecnologia tirou um pouco disso, né? As crianças vivem ali no tablet, no celular, no videogame, né? Tiraram muitas vezes chance de ter experiências que elas deveriam ter, sabe? De estar correndo, brincando, se machucando, entender que volta e meia acontecem coisas ruins, sabe? E às vezes a corrida do dia a dia, a falta do suporte familiar, a sociedade evoluiu de uma forma que é muito corrida, às vezes os pais trabalham muito, a mãe, às vezes a evolução da sociedade, a mulher já também trabalha, já não fica em casa, então muitas vezes falta esse suporte afetivo dos pais. Uma proteção excessiva também. Com toda certeza, né? Porque evita, né, a criança cai, não deixa a criança cair, não deixa se machucar, né? Não deixa chorar, não pode chorar. Sim. Sabe, é a síndrome do príncipe, sabe? Do imperador. Síndrome do príncipe, viu? Sabe que os pais começam a blindar os filhos de uma certa forma que privam as crianças de viver experiências necessárias. Por exemplo, de frustração,
de saber que as coisas às vezes dão errado sim. E dizer sim para tudo que o menino quer, que a criança quer. E aí tem um momento que ele sai da bolha, né? Que vai ter a independência e muitas vezes ele não está preparado para encarar determinadas situações, porque ele não teve esse preparo, sabe? Eu costumo dizer que é a geração do mertiolate que não arde. Sem dor, mertiolate sabe? sem dor. Infelizmente, eu acho que na nossa geração que ardia, eu acho que era interessante a gente entender que às vezes a gente tem consequências dolorosas de coisas que acontecem com a gente. A gente se preparou para isso, a gente se moldou a saber enfrentar melhor a adversidade. Né? E hoje em dia eu vejo que as crianças não estão bem preparadas para isso, por uma série de fatores. No extremo disso, os idosos. Né? Muito comum. É uma faixa etária onde eles já estão, assim, que deveria ser o clímax da vida, é uma situação que hoje em dia é visto como algo decadente, né? Onde ele já não tem autonomia, independência, né? A questão da saúde em si às vezes já está um pouco debilitada e naturalmente isso mexe, né? Mexe com ele. Até a questão do futuro, o que vai ser? Né? Estão se acabando os meus dias e eu não sei o que vai acontecer. Né? Tudo isso gera impacto sobre o humor. Né? Então assim, a depressão é algo que já atinge aí por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, quase 20 milhões. Isso as pessoas que são notificadas, né? E eu procuram também médico, né? E eu ainda acredito que no contexto atual que a gente vive, Rony, de pandemia, isso aí tá estratosfericamente mais alto, né? Acho que hoje uma das grandes inimigas hoje para se tratar, né, essa doença, né? A desinformação tem sido uma grande inimiga, as pessoas não têm informação, né, sobre isso, identificar que estão com essa doença. Vejam, eu acho que a desinformação já não existe mais. Né? O acesso à informação melhorou muito. Né? Hoje em dia a gente, com o celular na mão, a gente coloca depressão. Se você colocar os sintomas, você tem um diagnóstico. Sabe? Muitas vezes não precisa vir do profissional. Então, a informação não é um problema. Eu acho que hoje em dia o que existe às vezes é a psicofobia, sabe? Ainda existe aquele estigma que o psiquiatra ou o paciente que tem um transtorno psiquiátrico, que pode ser diversas coisas, é taxado como louco. Né? Se você chegar para uma pessoa e falar assim, você tem que ir no psiquiatra, você está pensando que eu estou ficando doido? Eu não sou doido. Exato, perfeito. Aí uma vez um psiquiatra também, um colega meu disse assim, rapaz, psiquiatra não é porque você tá doido. Psiquiatra é para você não ficar doido. Veja, como eu disse, é uma gama grande de transtornos, sabe? E muitas vezes, além dessa psicofobia em relação ao profissional, ainda tem sobre medicação, por exemplo, né? De achar que vai causar algum tipo de dependência. Então, hoje em dia, eu acho que a maior barreira é essa, sabe? Não a falta de informação. Muitas pessoas, assim, também, a questão da religiosidade, eu quero falar um pouco sobre essa questão da religiosidade, que eu acho importante. Tem pessoas que não procuram um médico porque se acham autossuficientes, porque são religiosos, não vou tomar remédio porque eu tenho Deus no meu coração. E, na verdade, isso não tem nada a ver, né? Assim, eu acredito que os médicos, eles são instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas, né? Eu acredito assim, não é? Perfeito. Na verdade, eu acho que nós somos capacitados, né? Eu acredito nisso. Então, o que acontece muitas vezes, e é comum isso, sabe? De você iniciar um tratamento e aí de repente o paciente volta no consultório e diz, não, eu não preciso mais da medicação, tratamento, porque, por exemplo, o meu pastor orou comigo, ele disse que eu estou curado. Eu realmente acredito nisso. Pode acontecer, né? Exato. Mas veja, eu acredito no seguinte, até na Bíblia, Jesus, quando fazia algum tipo de cura, de milagre, ele tinha um critério. Sim. Que era o seguinte, depois que você é curado, vai lá e mostra aos outros que você está curado, sabe? Então, se o paciente chega para mim e me fala, eu não sinto mais nada, doutor, estou ótimo, estou vivendo bem, estou feliz, sabe, tenho prazer nas coisas, durmo bem e tal, e não preciso. Eu acredito. Pronto. Talvez, como eu falei, a fé dele tem esse papel importante, né, de cura. Porém, se isso não ocorre de forma na melhora dos sintomas referidos, então talvez ele esteja equivocado nesse sentido. Né? É engraçado que
eu tinha pacientes, por exemplo, quando eu trabalhava com clínica, né, que era diabético, e o pastor lá da igreja dele falou, pode suspender o remédio, você está curado. E aí ele chegou, doutor, eu estou curado da diabetes. Eu falei, que bom. Cadê o exame? Ah, não fiz. Aí, não, vamos fazer agora. Aí a gente mediu a glicemia e estava para lá de 500, viu? Normal é 100. Eu falei, ó, infelizmente a cura não ocorreu ainda. Sabe? Então a gente tem que ter essa noção. O ser humano é um ser global, a gente é físico, mental e espiritual. Não dá pra gente tratar isso separado, sabe? Você não vai orar e você vai correr 100 metros em 10 segundos, sabe? A não ser que a gente tenha uma... Nós estamos aqui, não estamos criticando, né, Não, segmento religioso algum, não é nosso objetivo aqui, mas a gente precisa falar sobre isso, porque acontece muito, e muitas vezes as pessoas estão pagando com a própria vida por irresponsabilidade de alguns, porque a gente sabe que no meio cristão tem muita gente boa, de valor, de caráter, mas tem muita gente também que não presta, que são aproveitadores, que são meros aproveitadores. Então a gente tem também esse papel aqui de desmistificar alguma coisa. Sim. Deus pode curar? Pode. Deus pode curar a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Mas existem os parâmetros que vão provar isso, até para você ter um respaldo, até para dar um testemunho eficaz. Dizer, olha, que eu estou curado, está aqui os exames, estou curado, Deus me curou. Amém. É isso que o doutor está falando aqui. Sim, sim. Tá? Não estamos criticando aqui segmento religioso algum. Então a depressão ela tem cura. Sim, sim. 100% curável. Acredito que com o tratamento adequado, a gente consegue superar esse período onde a gente tem um transtorno de humor. Passa por algumas questões. Por exemplo, fazer um acompanhamento psicológico, que é a parte talvez mais importante do tratamento, sabe? Aprender a lidar com determinadas demandas que você tem, que são de alguma forma conflituosas, e você precisa se adaptar e desenvolver habilidades para poder lidar com essas questões. Mudanças de hábitos de vida, que tem a ver com substâncias, né? Muitas vezes substâncias ilícitas ou lícitas, como o álcool, por exemplo, que é um depressor do sistema nervoso central e tem muito impacto sobre transtornos de humor. O álcool, ele ativa de certa forma, colabora de certa forma para a depressão? Sim, sim. Veja, o álcool geralmente tem dois efeitos, né? Um efeito primário, que é aquela euforia, relaxamento, e um efeito secundário, que é depressão do sistema nervoso central. Então, sintomas, por exemplo, de baixa autoestima, ansiedade, pensamentos acelerados são potencializados. A gente perde um pouco o freio, sabe? A censura, por exemplo, de pensamentos negativos. O paciente, por exemplo, que tem ideação suicida frequente, que faz uso de álcool, ele é um potencial suicida, né? Porque muitas vezes ele perde esse filtro, a censura do pensamento negativo, né? Que é comum, Rony, que a gente tenha muitas vezes pensamentos disfuncionais. Só que quando a gente está em um momento que a gente está centrado, emocionalmente equilibrado, a gente consegue censurar isso. Vai filtrando, vai eliminando os pensamentos ruins. Sim, sim. E com o álcool a pessoa perde isso. Fica prejudicada. Fica mais corajosa. Isso. Né? Vai perdendo medo de algumas coisas. Perfeito. E aí vai. Além disso, atividade física, que é super importante, porque a atividade física é um modulador e regulador neurohormonal, né? Serotonina, dopamina, que tem ligação direta com humor, sono, relaxamento, e além, no caso das mulheres, dos hormônios femininos, né? Que oscilam naturalmente durante o mês, né? E tem impacto importante sobre essa questão de humor. Então a mulher ela tem essa facilidade no sentido assim de ter a depressão mais por sentido hormonal, então, né? Por essa disfunção hormonal que ela tem, certo? Então quando a pessoa percebe os sintomas, ela começa a observar os sintomas na vida dela e ela diagnostica por ela mesma, assim, eu acho que eu estou com depressão. Eu acho que a grande preocupação ou grande dúvida das pessoas hoje é saber qual profissional ela deve procurar. Eu procuro psicólogo, eu procuro um psiquiatra, eu procuro quem? Entendi. Veja, Rony, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo e até mesmo o médico clínico geral, ele está habilitado a identificar, né, os sintomas e até direcionar como será esse tratamento. O clínico geral, por exemplo,
geralmente é o que a gente tem mais acesso no posto de saúde, ele está habilitado a identificar os sintomas e encaminhar para os profissionais de saúde mental, né? Dentro do consultório psiquiátrico, por exemplo, a gente vai direcionar esse tratamento, né, em relação principalmente à questão medicamentosa, se necessário, né, sobre essas mudanças de hábitos de vida que são necessárias também, e o acompanhamento psicológico, né. E eu acho que toda doença, quando a gente aborda numa fase inicial, é muito mais tranquilo, o tratamento mais fácil e mais rápido, né. O que acontece hoje em dia é que as pessoas, até as que iniciam um tratamento, elas se apoiam e acreditam, tem uma falsa impressão que é a medicação que cura, né? E eu gosto de deixar isso bem claro. Não existe pílula mágica, sabe, Rony, que mude quem você é e como você reage a determinadas situações. Daqui uma semana você está curado da depressão porque você está tomando esse remédio aqui. Exato. O ser humano é uma construção, Rony. Imagina, a gente é o que a gente aprendeu desde a infância até hoje. Então, assim, a gente tem vivências, experiências, muita coisa que influenciam essa maneira de reagir. Então, o tratamento é um processo, sabe? De muitas vezes desmistificar conceitos que você tem, pensamentos sobre determinados assuntos, sabe? Isso vai refletir na sua atitude, na sua postura, e é isso que muda. O tratamento psicológico vai trabalhar nisso aí, nessa mudança de pensamento. Exato. Né? Reconhecer, muitas vezes, esses conflitos e desenvolver estratégias, habilidades para lidar com esses conflitos. Mas, como a gente estava falando, o momento ideal é na fase inicial, porque muitas vezes, quando a gente já tem um quadro mais avançado, não é só o paciente que está afetado. Muitas vezes a gente já afetou a esfera familiar, social, sabe? O trabalho, as finanças. Então, o melhor momento é numa fase inicial. Hoje, como eu disse, a internet está aí. Se você colocar os sintomas lá, você já vai ter uma ideia do que é, de que profissional procurar. Então, a fase inicial é mais adequada para a gente ter um melhor resultado. Voltando, só uma questão. Então, qual é o sintoma principal que eu identificar na minha vida? Que eu tô com esse sintoma aqui, eu vou procurar logo o médico para me pegar logo a coisa no início. Qual é o principal sintoma? Tá. Geralmente, na depressão, no caso, tristeza. Profunda. Exato. Permanente, muitas vezes sem motivo aparente, por mais de 2 semanas, quase o tempo todo, durante o dia. Basicamente isso. Isso geralmente associa às outras coisas. Tristeza profunda, tá? Se você tem sentido aí, tristeza profunda, desânimo e há mais de 2 semanas, né? Já vem isso durante o dia todo, sem um aparente motivo, ou mesmo que, sei lá, talvez tenha um motivo, né? Que não seja. Muitas vezes, mano, está relacionado a eventos, né? Por exemplo, término de relacionamento, né? Perda de um ente querido, questões financeiras, principalmente nessa época de pandemia, está muito comum. Pessoas que tiveram prejuízos financeiros por conta da pandemia. Então, assim, muitas vezes tem fatores que desencadearam o processo. Né? E quando você não lida bem com isso, provavelmente isso começa a ser permanente e impactante nas suas atividades, nas suas relações. Então eu vou procurar ajuda logo. Exato. Né? Perfeito. Procurar ajuda logo. Certo. Então, doutor, como é que eu posso ajudar alguém com depressão? Rony, como a gente comentou no começo, acho que o primeiro passo é você não julgar o indivíduo que está passando por um transtorno depressivo, sabe? Esses discursos de porque não tem força de vontade, é falta de Deus, não quer nada com a vida mesmo. Isso não ajuda muito, na verdade isso é frustrante, né? A dor é muito particular, seja do físico ou do psicológico. Ninguém sabe qual é a dor. Pode mencionar a dor de ninguém. Exato. Né? Então eu vejo muita gente com aquele discurso, eu passei por isso e não foi assim, eu passei pelo mesmo que você passou e eu não fiquei assim. Então, no dia que eu resolvi sair, eu saí e pronto. Então isso não ajuda muito. Então acho que o primeiro passo é não julgar as pessoas. E, se possível, tentar estimular, né, o paciente para que ele entenda que aquilo é sim uma patologia, é um transtorno, mas que tem tratamento e que você está ali para dar o suporte, né, para o que ele precisar e conduzir, orientar, levar um profissional, né. Eu acho que esse é a maior ajuda que a gente pode dar para um paciente com depressão. Às vezes emprestar os ouvidos, né, ouvir o que a pessoa tem a dizer sem julgar, como o doutor falou,
e encaminhar logo para um médico, ó, procura um médico, procura um tratamento, né? Vamos orar também, vamos orar, vamos rezar, qual seja, né, a sua religião aí, mas é fundamental o auxílio profissional. Não deixe de procurar um auxílio profissional, porque quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor, né? Então, essa é a forma que você pode ajudar alguém, tá? Se você não julgar, você já está ajudando demais, né? Então, finalizando o nosso bate-papo, doutor, como é que a pessoa pode sair da depressão? Como é que eu posso sair da depressão? Depressão, como a gente disse, é uma doença, então ela tem que passar por um tratamento, né? Isso, como a gente comentou, passa principalmente pela questão psicológica, né? Identificar esses conflitos, né? Muitas vezes essas crenças que a gente desenvolve desde a nossa infância e que geram esses comportamentos automáticos. Imagina, a gente olha, eu estou olhando ao redor aqui no rancho, tem o pé de manga, aí a gente tem as raízes do pé de manga. As raízes são as nossas crenças primárias, né? Criação, educação que recebeu, experiências vividas, exemplos, referências. São essas crenças que geram o tronco, que são nossos comportamentos automáticos. São estratégias cognitivas involuntárias de lidar com o meio, com as pessoas, com os lugares, com as situações, com os medos, conflitos. Muitas vezes, essas maneiras, essas estratégias que a gente aprendeu, e hoje a gente faz de maneira automática, que não é a maneira que a gente quer, não é voluntária, ela não é funcional, ela não ajuda muito, né? E geram frutos que não são saborosos, não são agradáveis. Ansiedade, rebaixamento do humor, abalos na autoestima, dificuldade em relações interpessoais, dificuldade de projetar o futuro, sintomas psicossomáticos. Então, é isso que muitas vezes tira o gosto de viver, sabe? Então, o papel do tratamento para sair da depressão é exatamente mudar essa dinâmica, que muitas vezes tem a ver com mudança de conceitos, pensamentos, atitudes. Então, aí passa para um último, dentro dessa questionamento que eu fiz, tem como evitar a depressão? Eu acredito que existem fatores protetivos, sabe? Para que a pessoa muitas vezes não tenha aqueles gatilhos, por exemplo, de predisposição, que eles sejam desenvolvidos. Então, primeiro, a pessoa ter uma rotina saudável, né? Bons hábitos de vida, sabe? Que não tem a ver só com a questão física, né? Atividade física é importante, a boa alimentação, descanso, lazer, dormir bem, exato, dormir bem é importante, né? Evitar vícios, né? Como álcool, drogas, cigarro, dentre outros. Buscar realmente as coisas boas dessa vida, sabe? Primeiro, você entender que o trabalho é importante, mas tem que ter um momento do descanso, da família, desfrutar os frutos do seu trabalho, sabe? Tudo isso, muitas vezes, nos blinda, nos protege e diminui a incidência que a gente passa por um transtorno de humor, seja de ansiedade, depressão. Então, doutor, para finalizar, isso é uma mensagem para você, que você gostaria de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e que talvez estejam enfrentando esse momento delicado na sua vida? Qual o recado que o senhor daria para essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento? Depressão é uma doença comum, né? Se a gente olhar ao nosso redor, volta e meia a gente vai ter um conhecido, um familiar, ou até mesmo podemos estar passando por um transtorno de humor, depressão, ansiedade. Então, o conselho que eu dou é: primeiro se conheça, sabe? O autoconhecimento, você perceber, sabe? Que muitas vezes tem certos padrões de comportamento que a gente tem que não nos ajudam muito. E é isso que gera um transtorno de humor, né? Então, o que a gente precisa é autoconhecimento, a gente começa a se ver diferente e perceber as coisas que estão ao nosso redor de forma diferente. Isso fica mais fácil. A gente começa a valorizar coisas importantes, como família, descanso, lazer, sabe? E aí isso tem um reflexo mais positivo em relação
as questões que a gente enfrenta diariamente. Os problemas vão existir sempre. Todo né? mundo tem, né, doutor? Exato, Rony. Então, o que muda é como encaramos isso, né? E muitas vezes a gente precisa de habilidades como otimismo, resiliência, que, como eu disse, são habilidades, são desenvolvidas, Rony. A gente não nasce com isso. Então, são questões que a gente tem que trabalhar internamente. Muitas vezes precisamos de ajuda profissional e muitas vezes até medicação para ter uma estabilidade inicial. A grande dificuldade de quem tem depressão, um transtorno de humor, é a dificuldade de enxergar quais são os meios, quais são as opções e as soluções das nossas demandas. O tratamento psiquiátrico é exatamente isso. Limpar a nossa visão, dar clareza, o equilíbrio para promover essas mudanças. É isso. Estamos no Setembro Amarelo, um mês de prevenção contra o suicídio. Que você possa buscar ajuda, se você identificar que tem apresentado essa sintomatologia que a gente conversou aqui, que as pessoas que tenham pessoas próximas que apresentem esses sintomas também estejam dispostas a ajudar, sem julgá-los, direcionar o tratamento. Depressão tem cura e você consegue se ver diferente, ver as coisas ao seu redor diferente e a vida fica muito mais saborosa, mais prazerosa. É isso, Rony. Okay. Obrigado, doutor. Eu quero agradecer pela sua disposição de ter vindo até aqui no nosso rancho, né, de estar aqui conosco, nos concedendo essas informações preciosas. Eu tenho certeza que nós vamos poder ajudar muita gente. Então você que está nos assistindo, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe com alguém que esteja precisando dessas informações. Fazendo isso você poderá estar salvando muitas vidas. Então eu também quero agradecer a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui juntos, porque eu creio que esse também é um instrumento usado por Ele. Então, doutor, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sucesso no seu trabalho, e creio que nós vamos fazer uma parceria para outros assuntos também, ok? Então fica com Deus e até mais.